Muito bom, sejam bem-vindos a mais um Faama Cast. Estou aqui com meu companheiro de bancada, pastor Herbert Kleber. Muito bem, estamos na temporada especial aqui no IUGO 2022 e hoje, doutor Décio, nós estamos recebendo convidados muito especiais, líderes do Ministério Jovem, da Divisão Sul-Americana e também da Associação Geral. Gente, o nível está cada vez mais alto aqui. Pastor Bussi e pastor Campitelli estão aqui conosco, lideram a igreja em nível mundial e também aqui na América do Sul. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite de estar aqui conosco. Uma alegria, obrigado aí pelo convite, estamos juntos e participar desse podcast, Faama Cast, muito legal, muito bom. Your greetings, Pastor, for our people. Hello, my name is Bussi Kumalo. I'm so happy to be invited to be part of this interview. I hope you'll be blessed. Sou Bussi Kumalo e estou muito feliz pelo convite que vocês me fizeram e participar desse podcast. And God loves you, and we hope that you'll be inspired to be part of the mission of the church. Deus ama você e espero que você seja inspirado para fazer parte da missão dessa igreja. Nós temos falado muito, pastor Campitelli, sobre o protagonismo dos jovens na missão da igreja. Temos estudado sobre isso, temos ouvido sobre isso nesse encontro dos jovens irem atender o chamado, fazer a diferença no mundo, usar os dons para cumprir a missão. E os jovens têm se levantado. O Senhor lidera essa juventude linda aqui na América do Sul. Esse espírito missionário também faz parte da tua história. Você foi um missionário. Conta um pouquinho da tua história como um missionário atendendo esse chamado na tua juventude. Isso aí começou desde criança, na verdade. Eu fui criado em lar adventista, com muitos tios, familiares que foram missionários também aqui no Brasil. Eu sou argentino. E, bom, essas histórias vão inspirando, né? Então, desde criança, eu falo, um dia eu quero ser missionário, um dia eu quero viajar para outro país, na África, na Europa ou na Ásia. E, bom, Deus me deu o privilégio de começar meu ministério no norte do Brasil. Sim, eu sou da União Norte Brasileira, então comecei no Maranhão e com experiências no interior do Maranhão, muito radicais, de aventuras missionárias. E eu acredito, as melhores experiências missionárias que eu já vivi na minha vida foram lá que marcaram de fato um antes e um depois da minha vida, na minha vida de ministério. E Deus realmente confirmou, bom, é isso que eu quero para a tua vida, eu quero que você seja um missionário para sempre. Então, isso foi marcante para mim, com certeza. Eu vou perguntar ao pastor Bussi sobre o sonho que a igreja tem para os jovens nesse cumprimento da missão. Pastor, how about the big dream of the church for the young people to fulfill the mission around the world? We, as a church, we recognize Como igreja, nos reconhecemos that without the participation of the youth in the mission of the church, it's almost impossible to do the work. sem a participação dos jovens no envolvimento da missão, é impossível alcançar o mundo. The pioneers of this church were young. Most of them were young. Nossos pioneiros da igreja, a maioria eram jovens, bem jovens. Look where our church is today because of the involvement of the youth at the inception of the Seventh Adventist Church. A igreja que hoje nós temos é por influência daqueles jovens que fizeram todo o possível envolvidos na missão da igreja. And that's why, as a church, we want to invest in training the youth to be part of the mission of the church. Por isso que a igreja quer treinar, focar no treinamento para capacitarmos os jovens no envolvimento missionário. Because young people are gifted, talented, they have the training, they have the education, they have the creativity. Porque nossos jovens têm a capacidade, a criatividade, a inovação para colocar na missão. So that's why we have events like this one, the congress that we are having here. Por isso que temos congressos como estes, Why Will Go, para treinar nossos jovens. It's supporting our work to make sure that young people are trained for mission. Dando suporte ao trabalho da igreja, mas treinando a nossos jovens. Pastor Campitelli, você cresceu do lado da UAP, a universidade onde surgiu o projeto IUGO. Eu imagino que seu coração deve se alegrar ao pensar que ali nasce, a semente foi plantada desse movimento que hoje alcançou o mundo todo. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Sim, quando eu estava ouvindo o pastor Augusto falando essas palavras dos nossos pioneiros, né? Na verdade, esse movimento começou com alguns pioneiros jovens também. Eles estavam lá na UAP, jovens, estavam com, projetos missionários locais. E eles queriam celebrar o que Deus estava fazendo através da vida deles, através desses grupos missionários que se adaptaram e se envolviam através das diferentes
carreiras, faculdades que a universidade tem. E então, para celebrar isso, organizar um programa de celebração e treinamento para a missão e também influenciar a vivência de uma experiência internacional que esses jovens possam ter para ser missionários para o mundo. Então, eles mesmos que fizeram a proposta para a administração da universidade, e aí começou, em 2011, o primeiro I Will Go, pequeno nos seus inícios, mas aí começou a criar corpo, a igreja entendeu, uau, isso é muito bom, isso é muito importante. Em 2013, novamente, a WAP faz aí, já com outra conotação, com convidados de diferentes lugares, serviço voluntário que veio também da Associação Geral, uma equipe importante. Bom, aí tomou corpo, a divisão entendeu, puxa, a gente pode replicar em outras universidades como base e também trazemos os jovens de diferentes lugares da América do Sul para ter essa experiência e ver essa amplitude da missão, não somente em teu campo local, na tua igreja local, sino poder ser um missionário ao redor do mundo, né? Conta um pouquinho dessa história, Dr. Décio, que é importante. Só referência aqui da UAP, o pastor Campitelli nasceu na vila, ali na Argentina, onde está a universidade. Por isso essa referência, né? Mas por que eu estou trazendo a história do início do evento IUGO? Porque começa com o movimento dos próprios estudantes universitários. A importância do movimento estudantil, do movimento dos alunos. E nós temos na Farma hoje muitos alunos, né, Dr. Décio? E movimentos locais, os nossos ministérios. E como é importante quando os estudantes se mobilizam para os projetos de missão, os projetos de sábado à tarde, as saídas missionárias. E é muito legal ver os nossos alunos envolvidos nesses projetos. Sem dúvida é fantástico, né? A nossa igreja na América do Sul é uma igreja essencialmente de jovens, né? E vou inclusive perguntar ao pastor Bussi agora sobre isso, porque qual é um pouco do perfil, a quantidade de jovens que nós temos da igreja no mundo e que oportunidades que a igreja tem criado para engajar esses jovens, né? Pastor Bussi, we are here in South America, a young church. We have the most of the members under 35 years. And it's a challenge for us sometimes because we need to engage these young people in the mission. How about the world? How many young people we have in the church in the world? And what kind of opportunities the church are creating to engage young people? Okay, we have over 8 million baptized young people around the world. Bom, nós temos acima de 8 milhões de jovens batizados na Igreja Adventista no mundo. You can imagine the challenge that we have as a church, as youth ministries, to make sure that these young people are trained and occupied to do something meaningful. Vocês imaginam o desafio que nós temos como Igreja Mundial de dar oportunidades e treinar esses jovens para ser partícipe da missão, né? So youth ministries as a department is there to equip the youth. Por isso que o Departamento de Jovens é o responsável por equipar e treinar esses jovens. From the time they are small as adventurers, pathfinders, ambassadors, young adults. Desde que eles são do clube de aventureiros, desbravadores, os embaixadores e também os jovens adultos. We are there to make sure that through the curriculums and the programs that we have, we train them for mission. Através dos currículos que nós temos, as classes diferentes, nós vamos treinando desde as novas gerações, passando por várias etapas para ser treinados. As youth ministries, we also collaborate with other departments of the church. E claro, obviamente o Departamento de Jovens colabora nas diferentes áreas da igreja também treinando a nossa juventude. We para collaborate participar. with AVS. Colaboramos, por exemplo, com o serviço voluntário. We collaborate with, Adventist missions. Colaboramos com o serviço voluntário, com Adventistas em Missão. We collaborate with other departments of the church that have a common goal as us. Colaboramos com outros departamentos parecidos no foco da missão. ADRA, como a ADRA, né? ADRA and many others. Global Mission. Global Mission. So we need to find and define strategies that can help us as youth ministries Temos que entender e aprender a buscar as melhores estratégias para envolver nossos jovens na missão, to fulfill the objectives of the department. para alcançar os objetivos que tem esses departamentos também. And the only way is to work together. E a única forma é trabalhar integrados, juntos. Quando nós falamos dessa integração dos departamentos, pastor Campitelli, quando a igreja estabeleceu um plano para evangelizar as grandes cidades, aproveitando
a visão, inclusive, dos escritos de Ellen G. White, na visão sobre as universidades, quando ela escreve para Nova York, a igreja estabeleceu um plano, o projeto One Mission, né, que começa em Nova York. A primeira voluntária enviada da divisão sul-americana, Liz Mota, participamos desse processo, né? E depois o projeto vem para a América do Sul com a primeira equipe enviada para o Uruguai. E a pergunta é, pastor Campitelli, parou na primeira equipe da divisão do Uruguai ou o movimento continuou? Continuou com força, cresceu e Deus nos deu a cada ano mais vitórias nesse sentido, mais jovens entendendo esse propósito, se prontificando para sair à missão, para ter esse projeto de voluntariado, que é uma experiência sem igual, né? Nós, desde 2014, tendo a primeira equipe no Uruguai, nos mantivemos como divisão sul-americana, uma equipe representada pelos diferentes jovens das uniões aqui da América do Sul. Já por sua vez, a ideia era chegar isso e replicar até as uniões, os campos locais, as associações e missões. Tanto assim que ao longo dessa história, já nós tivemos mais de 5.000 jovens que participaram, deixaram realmente sua marca na história da vida de outras pessoas. E quando eu encontro, e aqui nós temos praticamente, quando ter encontrado jovens aqui no projeto I Will Do, no congresso, muitos deles passaram, tiveram essa experiência, firmes na fé, muitos deles trabalham para a igreja, depois disso eles foram fazer outra faculdade. Estão lá na Farma, muitos fazendo faculdade. Participando, eles perceberam, abriu as oportunidades, perceberam que Deus estava chamando para algo maior, e servir a Deus agora, como a gente fala no grito de guerra, uma missão é uma vida em missão, através das suas profissões, eles poderem servir. Então estamos felizes. 2023 vem com tudo aí também. Novamente a pandemia tentou afetar de alguma maneira, várias equipes tivemos que realmente cancelar o projeto, muitos continuaram, e 2023 nosso sonho é que tenhamos novamente uma equipe em cada campo eclesiástico da divisão sul-americana. Estamos falando praticamente mais de 900 a praticamente 1.000 jovens em 2023 terão a oportunidade de participar de uma missão e fazendo intercâmbio também, se está em algum lugar, Brasil, talvez vá para outro país hispano, e ter essa experiência, quem sabe também, de aprender outro idioma e crescer também como ser humano, que esse é o nosso grande objetivo também com os jovens, não somente apontar a parte, claro que a missão é o todo, mas ele crescer nos seus aspectos mentais, físicos, emocionais, lidar com estar em outro lugar, com outra cultura, e isso é muito bom também de aprendizado, né? Nós estamos já caminhando aqui para a parte final do nosso podcast, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, vou fazer ao pastor Pussi, a você também, pastor Campitelli. Nós estamos falando sobre coisas muito legais, de servir, de trabalhar na missão, mas não é só chegar e começar a trabalhar, né? Tem que desenvolver algumas habilidades, alguns comportamentos. Então, queria de vocês algumas dicas sobre que habilidades e comportamentos esse jovem que quer servir precisa desenvolver, né, Pastor? For the young people who desire to be missionaries, to be volunteers around the world, what kind of skills and behaviors these young people need to develop to be effective in this kind of work? First of all, they need to fall in love with Jesus. Primeiramente, eles têm que estar apaixonados por Jesus. And once you have a connection with Jesus, Jesus will give you the skills. Uma vez que eles estão conectados com Jesus, Jesus vai dar as habilidades para eles. When we were born with talents. Quando nós nascemos com dons, talentos. When we became Christians, we were given spiritual gifts. Quando nós viramos cristãos, seguidores de Jesus, recebemos dons espirituais. Each one of us is already equipped for service. Nós já estamos prontos e equipados para servir. What is needed is the willingness to serve. O que nós temos que ter é a disposição de servir. When you ask Jesus to help you to serve, he will give you the courage and the necessary zeal to do it. Quando nós dissemos para Jesus, Senhor, estou disposto para servir, Ele nos vai guiar e nos vai dar as ferramentas necessárias para cumprir a missão. But on top of that, mas além disso, there are training seminars tem que atender a seminários, assistir a that seminários you will find in youth ministries que tem a ver com os ministérios jovens, for the different evangelistic programs, os diferentes programas evangelísticos, like 1 Year in Mission, como por exemplo uma missão, Missão Calebe, missão Canebe, and Voice of Youth.
Vemos a Juventude, And Semana Jovem many other programs that we have. e outros programas que a gente tem. We will equip you, we will train you, we'll give you the resources. Nós vamos treinar, vamos dar os recursos para que você possa se mover na missão. All that we need to encourage our young people to do is for them to be willing to serve. O que nós mais precisamos é que eles tenham a disposição de servir a Jesus. E claro, ele falou believe. tudo, né? Na verdade, I believe. Yeah, but especialmente quando a gente pensa nessa disponibilidade. Eu acho que essa é a palavra, o pastor utilizou isso aí, é dizer, Senhor, eu estou pronto para te servir aonde o Senhor me mandar, né? E Deus vai capacitar você, Ele vai treinar você, mas tem que ser esperto também, tem que correr atrás, porque às vezes eu não posso só esperar que venha o anjo do Senhor e toque meu ombro e diga, bom, agora esse é o lugar. Não, você tem que ser curioso, tem que ir em congressos de jovens, tem que correr congressos de voluntariado, tem que estar alerta para as oportunidades que Deus também quer te dar e estar disposto claramente para que Deus possa utilizar você. Muito legal. Dr. Décio, que privilégio receber os nossos líderes mundiais aqui do Ministério Jovem. Inspirador ouvi-los. Foi Não é bacana todo demais. dia, né, que a gente tem a oportunidade de ouvir os dois líderes juntos. Foi uma grande oportunidade para nós e tenho certeza que foi muito inspirador para os nossos jovens. Thank you so much, Pastor, for your participating here. It's my pleasure. And may God bless this ministry, media ministry, and the people of this organization. É meu prazer estar com vocês e bom que Deus utilize essas mídias para alcançar a mais jovens e poder servir e ser útil. And one day I want to visit the Amazon. E um dia eu quero visitar Amazonas, You are Visit the invited to university. go. You're invited to go. da universidade. But the boss here will tell me when. Mas I wait aqui for o you. pastor capitão tem me I convidado. waiting for you. Obrigado, gente. Foi um prazer. Um abraço e até o nosso próximo FAAMAcast. Goodbye. Thank you.